É isso, Calabaloba. Olá, pessoas, eu sou o Schwarz e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou aqui para colocar lenha na fogueira no assunto envolvendo objetos voadores não identificados. Por quê? Porque um hacker bem famoso aí que conseguiu entrar, invadir o computador da NASA, do Pentágono e assim por diante, tendo acesso a informações sigilosas desses departamentos aí, ele deu uma entrevista sobre essas aparições de WAPs, né, dos objetos, desses fenômenos aéreos não identificados. E ele também falou um pouco sobre Luiz Elizondo, que é um cara que trabalhou num departamento do governo americano que era encarregado a investigar aparições de objetos estranhos no espaço aéreo americano. E depois que ele saiu desse departamento, Luiz Elizondo começou a ser um nome muito procurado para falar sobre OVNIs, ETs, essas coisas todas. Ele sempre dá entrevistas, ele sempre faz afirmações de que esses objetos sendo avistados por aí não são da Terra ou são de tecnologia 10, 15 vezes mais avançada do que os americanos têm. Então, esse hacker fala um pouco sobre tudo isso e é isso que eu vou trazer para vocês hoje. E se não quiser perder nenhum vídeo aqui no canal, já sabe, só clicar no botão que está aqui abaixo e se inscrever. Então, sem mais delongas, vou aqui comentar alguns pontos dessa entrevista que vai estar aqui embaixo na descrição para o deleite de vocês. Então tá aí o hacker na tela de vocês. Já falei dele outras vezes aqui no canal. Ele é bem famoso, é o Gary McKinnon, né? É um hacker que há alguns anos aí infiltrou os computadores da NASA e descobriu alguns segredos aí, alguns documentos sigilosos que levaram muitas pessoas a entenderem na época que até estava falando de vida fora da Terra, mas era uma coisa que, se eu não me engano, era meio inconclusiva, mas algumas pessoas interpretaram dessa forma. Mas recentemente ele falou uma coisa que é bem curiosa. Ele diz que essa onda atual de observações de objetos voadores não identificados seria uma invasão alienígena falsa que estaria sendo preparada pelo governo dos Estados Unidos. O governo americano estaria preparando aí uma fake news gigantesca aí sobre a invasão alienígena. Isso até me lembra The Watchmen. Quem leu Watchmen sabe qual é a referência que eu estou buscando aqui. Que o governo americano estaria aí forjando uma invasão. O Gary McKinnon, galera, foi preso em março de 2002 por piratear várias redes governamentais e estaduais dos Estados Unidos. Então, na época, ele encontrou documentos que comprovam a existência de naves militares dos Estados Unidos voando no espaço. E, bem como pilotos alienígenas, e coloque aspas bem grandes aí nesse alienígenas, porque aqui na matéria diz alienígenas, mas não, na verdade pode ser que esses objetos não sejam pilotados por humanos, mas podem ser autônomos. Né? Não é porque não cabe um humano dentro de uma sonda daquela que ela tem lá alguma vida dentro. Não necessariamente precisa ter vida. Pode ser alguma coisa movida a inteligência artificial, qualquer coisa do tipo. Né? Você falar que é alienígena sem de fato olhar para dentro e ver os alienígenas lá dentro é mera especulação. Aí ele diz aqui na matéria que ele acha que isso tudo que a gente está vendo agora, essas informações de WAP, esses vídeos que estão pipocando na internet, é o início de uma operação psicológica de bandeira falsa. Bandeira falsa aqui no caso está dizendo que seria aí uma invasão falsa de alienígenas. Aí ele diz aqui que essa possibilidade vem sendo considerada pelo governo americano desde 2017. E curiosamente, foi em 2017 que começou a aparecer na internet aí esses vídeos, né, que mostram aí os WAPs, os objetos que fazem curvas, que são impossíveis pela física, andam em velocidades absurdas, etc. Então, ele acha que isso já vem sendo considerado, né, essa invasão forjada desde 2017. E isso por conta da forma como o tema tem sido tratado pelos meios massivos de comunicação, TV, rádio, internet, começando pela publicação do programa secreto AATIP do Pentágono, né, que investiga esses OVNIs que foram fotografados e filmados pela Marinha Americana. E ele também foi perguntado, né, nessa entrevista sobre a recente criação da Força Espacial e a corrida que existe aí para dominar a órbita terrestre. A Força Espacial, para quem não lembra, foi uma criação do governo Trump, bem nos últimos anos aí do governo Trump. E para ele, para o cara aqui, o hacker, os governos estão todos juntos nessa possível farsa aí de invasão alienígena. Os governos são uma fachada e não há ideologias políticas. Tudo é um plano para manipular as massas para nos controlar melhor. Então, segundo ele, essa coisa de invasão alienígena seria tudo uma coisa em acordo com vários governos
para tentar, aí, talvez pelo medo, controlar melhor as pessoas. E que não existe ideologias políticas. Que coisa, hein? Mais adiante eu vou comentar o que eu acho dessa coisa aqui. Vamos prosseguir aqui com as declarações aqui desse hacker. Aí perguntaram para ele que depois de toda essa pesquisa que ele fez invadindo computadores aí do governo americano, quais seriam as conclusões que ele chegou? Os governos estão em contato com alienígenas, com OVNIs, eles fizeram alguma engenharia reversa desses objetos estranhos que estão sendo avistados? E quais seriam os motivos desses ETs? Né? E aí ele respondeu, né? As pessoas perguntam, né, como se tivesse já uma certeza de que o governo americano tem ETs em suas mãos. Mas aí ele respondeu aqui o seguinte: em poucas palavras, eu não sei. Ele disse que não sabe e que a única coisa que ele tem certeza é que o governo americano sabe que existem esses objetos e que muito provavelmente não há humanos pilotando eles. Ele não disse quem tem ET pilotando, ele disse que provavelmente não há humanos, então pode ser autônomo. Né? E aí ele diz aqui, que prosseguindo aqui a entrevista, que fica bem claro, né, dentro da pesquisa que ele fez, que ninguém no governo americano sabe de onde essa tecnologia veio. E aí mais uma pergunta aqui que fizeram para ele é que em uma de suas entrevistas, anos atrás, você mencionou que não era o único hacker bisbilhotando aí o governo americano. Se este é o caso, por que acha que ninguém mais postou imagens não manipuladas de OVNIs? Você se lembra de quantos nomes estavam na lista de oficiais não terrestres? E podia entrar em mais detalhes sobre isso, por favor? E qual é a sua opinião sobre a divulgação recente de OVNIs e UAPs provenientes de Luiz Elizondo e sua turminha? Aí aqui ele fala o seguinte, aqui é o Luiz Elizondo que foi citado, que eu falei agora há pouco no começo do vídeo, que é um cara que trabalhou para o governo americano num departamento aí que investigava objetos voadores não identificados, e depois que ele saiu, né, que se aposentou do cargo, ele começou a dar várias entrevistas aí falando que os Estados Unidos está sendo invadido por objetos com tecnologia muito superior e que ninguém sabe de onde vem. E aí ele sugere, ele nunca falou aí, ele sempre deixa bem aberto, pode ser alienígenas, mas ele fala que o estranho é que o espaço aéreo americano está sendo invadido por alguma coisa que ninguém sabe o que é. Aí, para essas perguntas que foram feitas, o hacker disse aqui que ele não sabe se os outros hackers, como ele, estavam procurando por informações envolvendo OVNIs. Até porque esses hackers não eram, na verdade, de redes militares privadas. Eram departamentos militares de outros países e aquela coisa toda. Não era um site ou qualquer coisa pública, né? Não era uma coisa que era exposta no Twitter, né? Era uma coisa que era fechado com fins militares. Então ele diz aqui que ele acha que esses hackers eram pessoas mais sérias e até mais perigosas, que eles estavam ali procurando tecnologia secreta para roubar ou qualquer coisa do tipo. E aí ele falou que também tinha, havia uma tela cheia de nomes, talvez 24 linhas, mas ele não lembra os nomes, acho que está dizendo aqui dos hackers. Aí sobre o Luiz Elizondo, ele diz que o Luiz Elizondo é um cara muito cauteloso e controlado. Parece, segundo aqui o hacker, que ele está escondendo alguma coisa. Por exemplo, para onde todo o dinheiro se foi, e etc. Por que ele diz isso? Ele está se referindo aqui, galera, ao TT, na verdade, SA, que é uma empresa sediada em San Diego, Califórnia, cofundada por Tom DeLonge, guitarrista daquela banda dos anos 2000, Blink-182, e também por Angels e Airwaves e Harold E. Puthoff, e Jim Sermivan. E essa empresa ela é composta por uma divisão de aeroespaciais, científica e entretenimento. E o que essa empresa faz? Eles bancam, né? Às vezes eles fazem crowdfunding para levantar dinheiro para produzir documentários ou investigações focadas na busca por alienígenas ou discos voadores. O Tom DeLonge é um cara bem famoso aí por suas declarações sobre vida fora da Terra. Ele é um cara bem convicto sobre a opinião de que existe sim alienígenas e que a Terra está sendo invadida. Então ele tem essa empresa aí. Luiz Elizondo tem uma certa ligação com eles. E aí ele diz aqui, ele conclui dizendo que ele não é o farol brilhante da verdade que ele finge ser, na minha humilde opinião. Então ele acha que o Luiz Elizondo não é um cara muito confiável. Então vamos lá, as minhas considerações a tudo isso que foi dito. Né? Muita coisa, né, galera? Então, primeiramente, eu acho que esse papo todo de não haver uma ideologia, que todos os governos estão juntos nessa, me soa
aquela coisa meio de nova ordem mundial, sabe? Que a galera fica falando. E eu não acredito nisso. Eu não acredito que todos os governos estão juntos, né? Olha o que está acontecendo agora, né? Na Europa, envolvendo a Rússia. Né? Então, eu acho que... Nossa, alguém gritou aqui na rua. Foi abduzido. E essa coisa que não existe ideologias, que na verdade as ideologias só existem para alienar pessoas, colocar pessoas uma contra as outras, que os governantes estão nem aí para isso. Em alguns casos sim, né? Mas eu acho que isso é uma visão simplista do mundo. Eu acho que não é assim que funciona a coisa não. Então eu acho que tem mais coisa de opinião do hacker do que informação mesmo que ele tirou, sabe? Eu acho que é mais uma coisa que ele acha que está rolando do que realmente um fato. Isso é o que eu estou achando. E sobre o Luiz Elizondo, como ele tem essa ligação com essa empresa que faz documentários, que faz investigações, que levanta grana para fazer essas coisas, então eu acho que é interessante para ele, isso falando com base no fato de que o hacker disse aí que o cara não é confiável. Faz sentido porque se um cara trabalha para esse segmento, ele precisa manter o assunto vivo, ele precisa manter a curiosidade das pessoas vivas, né? E então ele falar que não confia muito no Luiz Elizondo, eu acho plausível, também não confio muito não. Por isso que eu sou muito crítico e muito criterioso quando vem essas informações para mim. Eu tento ser o mais crítico possível, porque tem muita gente se aproveitando do assunto. E sobre esse fato que ele levantou de que ser uma grande farsa, né, a invasão alienígena está sendo bolada pelos americanos para tentar distrair as pessoas, eu já cheguei a pensar nisso. Confesso para vocês que eu já cheguei a pensar que poderia ser uma coisa forjada e tal, mas qual o propósito? Alienar as pessoas? Acho que tem tantas outras maneiras de alienar as pessoas. A gente já é alienado por redes sociais, por, sabe, aplicativos. Tem tanta coisa que é muito mais fácil de fazer para alienar do que pegar a máquina do governo e criar imagens falsas de uma suposta invasão. Ou pode ser que eles estão inventando isso para ocultar. E aqui o Schwarz fazendo um devaneio aqui, né? Pode ser também que equipamentos modernos estão sendo filmados, os Estados Unidos não querem que isso vaze e eles inventaram aí, ou estão deixando acharem que é invasão alienígena. Então, essa é a minha opinião sobre a entrevista desse hacker, que é um cara realmente que tem uma certa relevância no mundo hacker, por assim dizer. Mas eu acho que, na minha opinião, assim, pelo o básico de geopolítica que eu conheço, não faz sentido essa coisa de os governos estarem juntos e em prol de uma mentira para enganar as pessoas. Me lembra muito a história do Watchmen. Mas essa é a minha opinião, escreva debaixo de vocês. Vocês acham que tem alguma coisa que faz sentido no que ele falou aí? Escrevam aí a opinião de vocês. E por falar em países, né, que não concordam entre si, vocês estão sabendo aí, né, dessa confusão toda envolvendo a Rússia, né, a Ucrânia. E tem uma coisa bem preocupante acontecendo atualmente, que é que eles estão guerreando num país que tem 15 usinas nucleares. E para dar um pepino nisso aí é muito fácil. E eu comentei um pouco sobre isso, sobre a preocupação de alguns especialistas na área, sobre as consequências de uma eventual, acidental até, né, ataque a uma usina nuclear, o que isso poderia trazer para o mundo e para a Europa, etc. E para saber um pouco mais sobre essa questão, é só clicar no vídeo que está na tela de vocês neste exato momento. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta.